Paz e bem a todos, meus amigos, minhas amigas, aqueles assíduos do canal, aqueles que são recém-chegados, aqueles curiosos, aqueles julgadores, aqueles que estão aqui só para ver os erros e para falar que absurdo, herege, prega contra a igreja, prega contra Jesus. Eu já achei muitos assim. Principalmente dentre aqueles seguidores de Lutero, protestantes, seguidores de Calvino. Vocês sejam muito bem-vindos ao meu canal. Talvez eu consiga tirar um pouquinho desse preconceito e dessas amarras que vocês trazem no coração. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, o tema de hoje, na verdade, surgiu na minha mente ontem. Ontem eu fui à missa e o padre, e a leitura do evangelho de ontem era uma leitura de Paulo, e Paulo falava sobre os pecados da carne que afastavam de Deus e sobre as boas ações que aproximam de Deus. E uma das coisas que foi lida lá, que até o padre depois ele releu, e falou sobre os pecados da carne: fornicação, ciúme, ódio, raiva, orgias, agressão, briga, e falou sobre feitiçaria. Feitiçaria. Aí eu fiquei pensando, o que verdadeiramente seria essa feitiçaria que Paulo falou no Evangelho? O que seria este pecado contra Deus? Então eu pensei, poxa gente, precisamos de definir o que realmente seria feitiçaria e o que não seria feitiçaria. No geral, começamos a analisar dessa forma. Vejam só. Toda vez que você... Eu aprendi isso, eu tenho muito tempo, como muitos sabem, como todos devem saber. Eu fui praticante da bruxaria durante grande parte da minha vida. E recentemente eu me converti ao cristianismo, levado pelos exemplos de vida, principalmente de São Francisco, por Maria Santíssima e pelo próprio Jesus, claro, e por São Cipriano de Antioquia. Vamos analisar como é feito um trabalho em magia. O trabalho em magia, ele tem alguns componentes. Ele tem o componente material, ele tem o componente espiritual, tem o componente, que é o componente físico, o material é a mesma coisa, né? Tem o componente físico, é quase a mesma coisa, tem o componente físico e tem o componente oral. Esse componente material seria as oferendas. O componente físico seriam alguns gestos, como no início, para abrir um círculo de proteção, você faz alguns gestos. O componente, esse seria o componente físico, né? O componente espiritual seriam aquelas entidades, aquelas divindades que você evoca ou invoca para aquela realização. E temos o componente falado, o vocal. O vocal é uma sentença que você fala, que na bruxaria é chamada de feitiço, mas é você falando aquilo que você deseja que aconteça naquele feitiço. E essas palavras você dirige a uma divindade, que a pessoa siga, uma entidade que a pessoa siga, enfim. O que é isso? Isso é uma oração. Isso é uma reza espontânea, tá? Isso é fazer invocação.
Porque invocação é diferente de evocação. Invocação é você pedir, é você suplicar, é você solicitar, é você interceder, tá? Isso é invocação. A evocação é diferente porque a evocação você chama a presença. Esteja aqui, venha, esse tipo de coisa, tá? Então, as rezas que se fazem nas religiões e o componente verbal que se faz no paganismo tem a mesma função. Pode não ter a mesma raiz. Porque, por exemplo, as rezas católicas, elas têm fundamentação na doutrina de Jesus, na vida de Jesus, na Bíblia, naquilo que os apóstolos deixaram. No paganismo tem outras raízes, mas tem a mesma finalidade. É invocar, é suplicar, é pedir algo, tá? É pedir que Deus faça modificações na nossa realidade. É isso. Faça modificações na nossa realidade. Você reza um santo para que aquele santo interceda a Deus, já que ele está mais próximo de Deus. Acreditamos que o pedido dele tenha maior força para que Deus faça mudanças na nossa vida. Por exemplo, ó minha Nossa Senhora, por favor, minha Nossa Senhora de Lourdes, por favor, ajude, interceda a Deus para que eu possa me curar da gripe que eu estou hoje. É um exemplo. Eu estou fazendo uma invocação a Deus através de Nossa Senhora. Estão compreendendo o que eu estou falando? Muito bem. Isso é feitiçaria? Não, isso não é feitiçaria. Tá? Quando você pega um cristal, olha que cristal bonito, olha. Isso é um cristal de ametista. Este cristal, na sua formação geométrica, de organização dos seus átomos que vibra o tempo todo, ele emite energia. A sua cor emite energia. Eu estar com um cristal desse para potencializar alguma coisa é feitiçaria? Não, não é feitiçaria. Isso, acreditar nisso, acreditar nessa vibração molecular e nessa dispersão de energia, isso como que se diz? Não é crendice, isso é... Esqueci o nome da palavra, gente. Mas isso é física, isso é ciência. Isso é ciência, isso não é crendice. Isso é física, isso é ciência. E comprovadamente as ondas eletromagnéticas geradas pela vibração, ao passar por dentro dos corpos celulares que são mais amplos, ela causa uma modificação sempre positiva e cada cor emite um fluxo de onda, tá? Isso é conhecimento. Isso é conhecimento. Você fazer um chá de ervas. Quem nunca tomou um chazinho para gripe, um chazinho para tosse, um chazinho para aquilo? A fitoterapia. Que dentro da fitoterapia nós temos a fitoenergética. Por quê? Porque nós também consideramos a emissão de vibração de energia que aquela folha tem, que aquela planta tem, que aquela organização geométrico-espacial tem. Isso é feitiçaria? Não, não é feitiçaria. Isso é tratamento natural. E a gente vê que dentro das terapias holísticas quer dizer tratamento integral, no qual você não trata apenas os sintomas, mas você trata a causa como um todo, em sua raiz, até nas suas características finais,
Não temos feitiçaria, temos mesa radiônica, reiki, acupuntura, fitoterapia, cristaloterapia, que é a terapia usando os cristais, cromoterapia, que é a terapia usando luzes. Gente, isso é científico. Isso funciona, isso traz modificações, tá? Nós temos as terapias de massagem, as massoterapias. Ok. Você utilizar as rezas juntamente com outros elementos dispostos em uma mesa, utilizando aquela sentença com cristais potencializadores de energia. Por exemplo, eu desejo uma cura, eu coloco ali uma sentença Nossa Senhora de Lourdes escrita ou transformada em um símbolo, um selo. Coloco cristais para a cura. Coloco ali algumas ervas medicinais no entorno, aos pés de Nossa Senhora, como uma oferenda humilde a ela. Ela precisa disso? Não. Mas a gente faz porque a gente está buscando a intercessão dela junto a Deus. Olha, vocês perceberam? Descrevi um ritualzinho montado. Isso é feitiçaria? Não vejo como feitiçaria. Isso não é feitiçaria. Sabe o que temos como... Sabe o que realmente eu acredito que seja feitiçaria? Quando você é relativo a aquilo que a gente falou no início, aquela proposição de Paulo. Então estamos falando dentro do cristianismo, ok? O que seria feitiçaria, o que deveria ser considerado feitiçaria aos olhos do cristianismo, seria quando você faz esse tipo de ritual buscando em entidades não cristãs, porque os santos, eles são entidades espirituais cristãs, buscando em deuses pagãos, deuses diferentes do Deus único da Santíssima Trindade. Sim, aí classificamos como feitiçaria, tá? Se isso está sendo buscado para o bem ou para o mal, não é o assunto agora. Estamos falando de elementos. Estamos classificando o que seria uma feitiçaria. Por exemplo, se eu estou buscando cura, mas ao invés de eu invocar Nossa Senhora de Lourdes, São Cosme e São Damião, São Rafael Arcanjo, eu vou invocar a Irmide, que é uma deusa celta da cura das ervas, das poções e da cura natural. Sim, aí eu estarei fazendo feitiçaria, estarei fazendo bruxaria. Ah, mas é para o bem, é para a cura. Sim, eu não estou falando se é mal ou se é bom, porque bruxaria ela tomou aquele preconceito, né, de coisas para o mal, mas não é. A grande maioria da bruxaria que existe é para o bem. Logicamente existe aquela vertente destrutiva, aquela vertente negativa. Existe, mas isso existe em qualquer lugar. O cristão que tem preconceito e que julga o seu semelhante sem causa definida, ele está fazendo uma maldade. Entendeu? Então continuemos. Por exemplo, há um tempo atrás eu fiz uma leitura de tarô. Apesar de que na Bíblia, se não me engano, em Deuteronômios, proíbe o uso de cartas com fins de premonição, porque o futuro só pertence a Deus, excelente. Mas o tarô, ou a leitura de cartas, não é só para você prever o futuro. Na verdade, a maioria das leituras de cartas que eu já fiz na minha vida foi para orientação de pessoas em causas presentes. Em causas presentes. Uma mulher me veio toda perdida. Olha, eu estou em depressão. Eu estou sofrendo muito no meu relacionamento e eu não encontro saída.
eu preciso de um conselho. Eu poderia muito bem conversar com ela, já que eu sou psicoterapeuta holístico, não sou psicólogo, eu sou psicoterapeuta holístico, fiz um curso de 1.200 horas para isso, mas é muito diferente. Eu simplesmente bater um papo com ela, eu falei com ela, muito bem, vamos olhar o que as cartas têm para te dizer. Abrimos a mesa e o tarô, as cartas, é lógico, né, que depende da sua vibração pessoal, daquilo que você carrega dentro do seu coração. As consultas que fiz sempre foram muito felizes. Trouxeram, sim, sempre alertas, mas também trouxeram coisas boas. E com o passar do tempo, com o desenrolar, não só as cartas eram tiradas, mas a gente ia conversando. Ela me perguntou, você trabalha com curas? Eu falei, trabalho. Na verdade, a cura é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer. A cura e a dispersão de espíritos malignos, né, comumente chamada de desobsessão. São os dois tipos de trabalho que eu mais gosto. Ela falou, olha, porque você é um curador. Eu cheguei aqui desesperada, afundada em depressão, e você me trouxe paz com essas cartas, com essas palavras. Você curou meu coração e nesse momento eu estou bem. Numa outra oportunidade, uma mulher me perguntou, me procurou, olha, eu tenho uma amiga que está em crise, está passando por uma crise enorme e ela está falando em suicídio. E ela tem 2 filhos. Eu falei com ela, não, a pessoa falando comigo, eu disse para ela, olha, eu vou te apresentar um homem e ele vai abrir o tarô para você, tire as suas dúvidas com ele, não faça nada antes disso. Essa moça realmente me procurou, abrimos o tarô para ela, e durante a sessão, eu não era convertido ainda, eu falei para ela, você é próxima de Deus? Ah, eu não tenho fé, não sei o que. Eu falei, se aproxime de Deus. Falei, não atente contra a sua vida, lembre-se que o objetivo da sua vida é os seus filhos. E ela falou para mim, olha, muito obrigado, porque as suas cartas me resgataram de volta à vida. Aquele pensamento que eu tinha de suicídio eu não tenho mais, graças a essa sessão que nós fizemos. Vou realmente me aproximar de Deus, vou focar nos meus filhos e vou viver. Eu falei com ela, quando a dificuldade bater, me procura. Me procura que a gente pode te trazer um conforto. Então, pessoal, nós temos que ter muito bom senso para tudo, tá? Como eu falei em vídeos atrás, Deus nos dá dons e os nossos dons buscam a promoção do ser humano, buscam a fazer o bem ao ser humano, tá? Então, não nos prendamos a conceitos, principalmente a interpretações, e a interpretações de quem não tem conhecimento de causa. Eu me confessei com um padre há um tempo e o padre me falou, olha, é muito legal a sua postura, porque você conhece os dois lados. Você já trilhou no paganismo, na bruxaria há muito tempo e agora você trilha o caminho religioso. Então você tem o discernimento dos dois lados. A grande maioria das pessoas que vomitam conceitos e vomitam verdades só conhecem um lado. Só conhecem um lado. E nem ao menos tem interesse de conhecer o outro. Conhecer não significa praticar, significa estudar e adquirir sabedoria e conceitos sobre aquilo. Porque quando a gente emite opiniões em que a gente não tem base conceitual, a gente está emitindo pré-conceitos. São conceitos pré-formados.
Porque quando você tem base conceitual, você não tem um preconceito, você tem um conceito formado. Porque você tem estrutura e base para amparar aquele conceito que você tem. Então, pessoal, saibamos diferenciar o que são tratamentos espirituais, o que são rezas, o que são... Olha, o vídeo já está longo, mas eu tenho que falar. As benzedeiras. Benzedeiras são bruxas? Benzedeiras não são bruxas. Benzedeiras são mulheres e homens, né? Porque eu também sou um benzedor, eu também posso benzer, eu sei fazer as benzeções, que trazem um alívio muito grande. Quando eu era criança, minha família extremamente católica me levava toda semana numa sessão de descarrego com uma benzedeira na minha cidade. E ela vinha com os galinhos de arruda, batia na gente, fazia a cruz, fazia as rezas da benzeção. E ela já me livrou de algo muito ruim. Quando eu era criança, eu fui obsediado. Eu fui obsediado por uma entidade africana chamada Meninos de Angola. E ela via claramente os meninos à minha volta e ela me ensinou. Olha, você vai acender uma vela de tal forma, você vai a uma rua longa com um punhadinho de bala, coloca no chão e fala essas palavras, vira de costas e vai embora e não olhe para trás. O que ela me ensinou a fazer? Um ritual. Um ritualzinho. Fui, eu lembro, com minha mãe, a gente foi inclusive no campus da universidade, que tem ruas enormes, fiz os negocinhos, falei as palavras e a entidade seguiu o caminho dela e eu segui o meu caminho. Essas mulheres não são bruxas. Essas mulheres e esses homens, os benzedeiros e as benzedeiras, são pessoas de extrema qualidade espiritual, de extrema humildade. A benzeção é uma prática antiguíssima. Você chega na casa de uma dessas pessoas, tem crucifixo para todo lado, tem imagem de santo para todo lado. A casa da pessoa é quase um altar inteira. E isso não é bruxaria, minha gente. Isso não é feitiçaria. Ok? Isso é transformação de energias através de súplicas a Deus Todo-Poderoso, intermediado pelos seres de luz santificados. Então melhoremos os nossos conceitos. Melhoremos para o bem das pessoas, para a promoção, para a luz do ser humano, melhoremos os nossos conceitos. Melhoremos a nossa visão das coisas, ampliemos a nossa mente. Não nos deixemos limitar, em especial, pela visão incompleta do ser humano. Tá? Deus é perfeito. Aqueles que estão em santidade estão em perfeição. Mas nós aqui, matéria, somos altamente imperfeitos, claramente preconceituosos e altamente incompletos. Então não nos deixemos abater em nossa missão de bem, de paz e de luz por aqueles que não têm a competência, a qualidade e nem a autoridade para fazer julgamentos acerca de assuntos dos quais eles não entendem de fato. Ok? Essa é a mensagem que eu deixo para todos. E não falei no início do vídeo, me perdoe, mas vamos fazer a caridade, gente. O convento está precisando muito. Na descrição do vídeo nós temos a chave Pix, nós temos o endereço para remessas de físico. Por favor, eu imploro a vocês, vamos ajudar a quem precisa, vamos fazer a caridade, vamos fazer a obra dentro da fé. Obrigado, gente. Por favor, deem um joinha, compartilhem o vídeo, ajudem essa mensagem a chegar a muitas pessoas. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém.